Seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou Ivan Lima e é um enorme prazer te receber por aqui. Por conta de toda a movimentação em 2020 e 2021, não há dúvidas de que a pandemia de Covid-19 já entrou para a história. Da mesma forma que eu e você estudamos as doenças que atacaram a humanidade no passado, muito provavelmente as futuras gerações encontrarão um capítulo particular sobre a pandemia nos livros de história. E quando olhamos para pouco mais de 100 anos do passado, a sombra de uma antiga calamidade global ainda nos observa. Entre 1914 e 1918, a Primeira Guerra Mundial foi responsável pela morte de aproximadamente 20 milhões de pessoas. O conflito abalou o mundo e mudou a vida de um número absurdo de indivíduos ao redor do planeta. E apesar disso ser bastante chocante, não era da Primeira Guerra que eu estava falando quando disse para olharmos para o passado. Logo ao final do conflito, o mundo se tornou um palco de outra calamidade. Uma pandemia que resultou em quase 3 vezes o número de mortos na guerra. Uma das maiores da história da humanidade. Essa, meu caro, foi a gripe espanhola. Em cerca de 18 meses, entre 1918 e 1919, o surto da doença infectou praticamente 1/3 de toda a Terra, do Ártico até as ilhas do Pacífico, passando inclusive pelo Brasil. A gripe espanhola foi responsável pela morte de ao menos 50 milhões de pessoas. Outras estimativas apontam para um cenário ainda pior, o de que a pandemia pode ter ceifado 100 milhões de vidas. Se algum dia descobrirmos que esse número impressionante é o correto, então podemos dizer que a gripe espanhola acabou com mais vidas do que a Primeira e a Segunda Guerra juntas. E mesmo que essa pandemia seja razoavelmente recente na história da humanidade, ela ainda guarda alguns mistérios difíceis de responder. Um deles envolve o local em que a gripe espanhola se originou. As duas hipóteses mais aceitas dizem que a mutação do vírus H1N1 talvez tenha acontecido nos Estados Unidos ou na China. O único problema é que faltam provas suficientes para bater o martelo e dizer qual teoria é a correta. Ainda assim, mesmo com a origem desconhecida, a história conta que os primeiros casos registrados aconteceram justamente nos Estados Unidos, em uma instalação militar do Kansas, chamada Fort Riley. E aí você me pergunta, mas se os primeiros casos apareceram nos Estados Unidos e tem uma hipótese que fala até da China, por que o nome é gripe espanhola? Essa é uma ótima questão. Mas calma que eu já eu explico. Mas não vamos passar a carroça na frente dos bois, não. Olha só. O fato é que em algum momento, no início de março de 1918, um soldado com febre foi até a enfermaria. Há quem diga que o cozinheiro Albert Gitschel foi o primeiro a ser diagnosticado com a doença. Contudo, houve outros casos antes dele. A questão aqui é que o tal oficial logo foi internado e poucas horas depois, mais de 100 soldados tiveram os mesmos sintomas. Com o passar de 2 semanas, o número de oficiais internados com a mesma doença subiu para mais de 1.000 e até onde se sabe, 38 perderam suas vidas. Foi só uma questão de tempo até que soldados infectados transportassem a gripe a outros quartéis e acampamentos americanos. E antes da doença pegar carona para fora do país, ela deixou de ser um problema entre os militares e se espalhou entre os civis. A velocidade com que a gripe se propagou foi notável. Em pouco menos de 2 anos, dezenas de milhões de pessoas perderam suas vidas ao redor do mundo. E como o planeta vivia um período de guerra, com soldados viajando constantemente, criou-se o cenário perfeito para a doença se espalhar rapidamente. Em abril de 1918, a Europa recebeu mais tropas americanas. E com elas, o vírus chegou
em um novo continente. Com a movimentação dos batalhões, fosse por automóveis, aviões ou a pé, a doença foi transmitida facilmente através de espirros e tosses. Inclusive, com as condições dos soldados na frente ocidental eram muito restritas, com bastante sujeira e umidade. A doença se espalhou, então, facilmente. Ainda mais porque a desnutrição já havia enfraquecido o sistema imunológico de grande parte. Eu não quero parecer alarmante com o que eu vou dizer agora, mas da forma que foram repassados os relatos, parece que pegar a gripe espanhola era quase um sinal de morte. No portal National Geographic, por exemplo, é dito que várias histórias americanas falavam de pessoas que acordaram com os sintomas e perdiam a vida durante o trajeto para o trabalho. Isso, é claro, não era uma regra, mas vamos combinar que não deixa de ser assustador, não é? Os infectados poderiam desenvolver desde sintomas comuns de gripe, como dores no corpo e febre, até uma pneumonia praticamente mortal, que fazia os pulmões ficarem cheios de sangue. Também era comum que a doença causasse sangramento nos olhos, nariz e ouvidos, e que provocasse tanta falta de ar que os infectados ficassem com seus rostos azulados. Além disso, a gripe espanhola não costumava ser mais forte apenas em idosos e crianças, como normalmente acontece com a influenza. Esses dois grupos possuem o sistema imunológico mais fraco, então acabam sendo alvos fáceis. Só que na pandemia de gripe espanhola, foram os jovens adultos que mais sofreram. No meio de todos esses problemas, os governos envolvidos na Primeira Guerra decidiram manter em segredo algumas informações sobre a pandemia, para que o inimigo não achassem que eles estavam fracos. Na verdade, a falta de divulgação não era apenas externa, mas interna também. A imprensa dos países em conflito foi censurada para não assustar a população e nem diminuir a moral dos soldados. O resultado? Uma ampla divulgação da pandemia pela imprensa espanhola. Como o país não estava envolvido na guerra, não havia motivo para os jornais não falarem sobre a doença. Essa forte cobertura da Espanha acabou ficando bastante conhecida pelo mundo, o que fez com que a doença fosse chamada de gripe espanhola. A gripe que a Espanha estava divulgando. Por essa você não esperava, não é? Bom, e seguindo a história, na época, o contágio da doença funcionou em 3 ondas, sendo que a segunda foi a pior de todas. Ela começou em agosto de 1918 e resultou em milhões de vidas perdidas até dezembro do mesmo ano. Os mais afetados foram países da Ásia, África e tanto a América Central quanto a América do Sul. Aqui no Brasil, sabe-se que a gripe espanhola chegou em setembro de 1918, bem na época que a segunda onda tinha acabado de começar. A doença desembarcou por aqui por meio de uma embarcação britânica que passou pelas cidades de Lisboa, Recife, Salvador e, por fim, Rio de Janeiro. Dentro do navio estavam cerca de 200 pessoas, cada uma em estágios diferentes da gripe. Sem medicamentos e um tratamento eficaz, a doença se espalhou como fogo. Em São Paulo, por exemplo, pouco mais de 5.300 pessoas morreram e mais de 116 mil casos foram registrados. Porém, a estimativa é que o número tenha sido mais que o dobro, chegando a 350 mil pessoas infectadas. Já no Rio de Janeiro, que era a capital do país, a doença tirou a vida de 12.700 brasileiros. O registro oficial é de 35 mil mortes por aqui. Entre elas estavam algumas personalidades relevantes para o Brasil, como o então presidente eleito Rodrigues Alves, que morreu em janeiro de 1919, antes de assumir o cargo. Tanto no nosso país quanto no restante do planeta, a gripe espanhola fez com que o sistema de saúde praticamente entrassem em colapso. A quantidade de infectados era muito grande e os médicos não faziam ideia de qual tratamento seria mais eficaz. Veja bem, era uma doença nova que surgiu em uma época em que a medicina era inferior à atual. Não havia antibióticos que ajudassem com as infecções que surgissem depois e nem vacina.
O que geralmente acontecia era de se receitar medicamentos para ajudar com os sintomas, como o sal de quinino, que era usado contra a malária. As pessoas também começaram a preparar os próprios remédios, normalmente com limão, cachaça, mel, cebola, coco e outros ingredientes à base de plantas. Além disso, o isolamento social também foi muito importante para diminuir o contágio. E da mesma forma que aconteceu com a pandemia do Covid-19, os governos de vários países, como o do Brasil, fecharam os comércios, escolas, igrejas e outros ambientes públicos. Nos Estados Unidos, por exemplo, houve um incentivo de uso de máscaras e quarentena. Até parece que a gente está falando da nossa realidade, não é mesmo? Calma que as semelhanças ainda não acabaram. Aqui no Brasil, a falta de leitos em hospitais obrigou o sistema de saúde a improvisar espaços para receber novos pacientes. Chegou a um ponto que havia tantos mortos que os cemitérios não conseguiam mais realizar enterros. Não se encontrava nem mesmo caixões para a quantidade de vítimas. Na época, até mesmo o Senado e o Congresso foram fechados, a fim de evitar que a doença se espalhasse. Para um período sem os avanços da medicina de hoje em dia, o cenário poderia ter sido ainda pior. Entretanto, a gripe espanhola praticamente sumiu em 1919, de uma forma tão rápida e misteriosa quanto a que ela surgiu. A melhor hipótese é que as políticas de saúde e a criação de anticorpos nas pessoas que sobreviveram ajudaram a diminuir o avanço da doença. Como o fim da pandemia veio logo depois do fim da guerra, a população decidiu seguir em frente sem esforços imediatos para entender a mortalidade do vírus e como ele se espalhou tão rápido. Claro que as pessoas não esqueceram facilmente um momento tão problemático. Foi preciso quase um século para que as pesquisas entendessem melhor os detalhes da pandemia da gripe espanhola. Se você ficou interessado em saber mais detalhes de outras pandemias que marcaram a história, me diga nos comentários. E até o próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau!